Olá! Muita gente sofre desse problema e muitas vezes demora muito para procurar o médico por pura vergonha. Hoje nós vamos falar sobre hemorroidas e saber tudo, inclusive os sinais que nem sempre são no início da doença para nos servir de alerta. Por isso eu trouxe um especialista hoje para conversar com a gente aqui no estúdio, o Dr. Hélio Plappler. Ele é cirurgião geral, especialista em cirurgia a laser. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lina. Quer dizer que hemorroidas é mesmo um problema comum? Hemorroida, Inclusive, acomete homens e mulheres, doutor? hemorroida é muito comum. Na verdade, estima-se que 30% da população mundial vai ter ou ter, enfim, uma crise de hemorroida durante o ciclo de vida. 30% da população mundial é realmente bastante, muita gente. Acomete homens e mulheres, independentemente do sexo. E é uma doença que realmente todo mundo tem vergonha de comentar. Pois é. A gente vai ao dentista, a gente sofre do coração, vai ao cardiologista. E, na verdade, quando a gente sofre de hemorroidas, só por atingir uma região, vamos dizer assim, mais delicada do corpo humano, as pessoas ficam com vergonha, inclusive de comentar, de procurar um especialista, até saber quando é que tem que ir ao médico, né? Existe um tabu, né, em relação às doenças, não só hemorroidas, mas as doenças anorretais, que a gente chama, que é próprio da população. E, infelizmente, isso acaba levando a consequências muito mais graves. Então, vamos explicar primeiro, afinal, o que são hemorroidas? Muito bem. Hemorroidas, graças a Deus, todos nós temos. Na verdade, são veias que existem na região anorretal, no canal anal. Quando estas veias se dilatam, aí é o que a gente costuma chamar de doença hemorroidária, que é comumente conhecida por hemorroidas. Então, quando a gente fala hemorroidas, na verdade, nós estamos falando da doença hemorroidária, da dilatação das veias da região anal. E essa dilatação, esse inchaço dessas veias pode acontecer tanto interno quanto também externo? Como é que é isso? Isso. Existem dois mecanismos de drenagem, dois locais de drenagem das veias. As veias, elas drenam o sangue, elas fazem o retorno do sangue para o coração. Então, nessa região existem dois focos de veias que trazem o sangue, um interno e o outro externo. Quando existe a dilatação destas veias internas, são as hemorroidas ditas internas. Quando existe a dilatação deste pedacinho que é externo, essas são as hemorroidas externas. Ou seja, é como a hemorroida externa é como fica uma bolha que acaba ficando por fora do ânus. Isso. E causa dor, causa o quê? Na maioria das vezes, as hemorroidas externas, elas causam dor. As hemorroidas internas, elas podem não causar dor, fora das crises, elas não causam dor, mas elas podem sair. Então, existe uma classificação de hemorroidas, que vai do grau 1 ao grau 4. No grau 1, elas permanecem dentro do ânus. No grau 2, elas saem, porém elas voltam sem que você precise mexer. No grau 3, elas saem e elas só voltam se você ajudar. Normalmente com a mão, na hora de evacuar, na hora de fazer a limpeza, coloca para dentro com o uso do papel higiênico e coloca para dentro. Esse é o grau 3. E o grau 4 é quando elas ficam permanentemente para fora. Elas não voltam mesmo com ajuda manual. E isso, na verdade, ocorre por quê? Tem causas aí conhecidas? Ou vários fatores de risco? São fatores predisponentes que a gente chama. A causa principal de hemorroida, na verdade, ela é hereditária. É um fator hereditário. Então, quem tiver gente na família que tem hemorroidas tem maior propensão a ter hemorroidas. Agora, existem os fatores predisponentes, que são aqueles que causam o aparecimento da hemorroida. Eles não causam a doença, mas eles causam o aparecimento delas. Por exemplo, tudo que aumentar a pressão intraabdominal. Tosse, força para evacuar, então aquelas pessoas obstipadas que têm dificuldade para evacuar, precisam fazer muita força para evacuar, aumenta a pressão. Na mulher, a gravidez, pelo aumento do útero, que pressiona as veias e impede o retorno também. Exercício físico. Então, qualquer coisa que aumente a pressão intraabdominal
é um fator predisponente. Até exercício físico, doutora? Até exercício físico. Não que o exercício físico não possa ser feito ou que ele seja maléfico, muito pelo contrário, ele só faz bem. Mas é importante a gente saber que, inclusive, o exercício... Ele pode desencadear o aparecimento da hemorroida por causa disso, por causa desse aumento da pressão. Agora, assim, pelo que o senhor falou no início, quer dizer, há casos, então, que a pessoa, ao evacuar, acaba tendo essa hemorroida para fora do ânus e ela pode, inclusive, ao fazer a higiene, ela pode empurrar essa bolinha, vamos chamar assim, para dentro. E isso, às vezes, é suficiente para não voltar a ter esse problema? Não. Neste caso, você já tem a hemorroida, a pessoa tem a hemorroida. Tá? O que acontece é que essa hemorroida, ela sai e ela pode entrar, mas ela continua ali. Na próxima evacuação, ela vai sair de novo. E aí, o que a gente faz, então? Coloca para dentro de novo. Não, mas assim, é ótimo a gente estar assim descontraído, porque é um tema, em geral, que as pessoas ficam meio envergonhadas, assim, de conversar, e, na verdade, nada melhor do que a gente lidar com bom humor, né? Até porque 30% das pessoas podendo ser acometidas por um problema desse, a gente tem mais é que dar muita informação sobre, né? Tem, eu acho que falta realmente muita informação para as pessoas para poderem lidar com esse problema. Eu acho que uma conversa aberta, uma conversa franca sempre é muito melhor. O melhor caminho, claro. Né? Vamos dizer assim, em termos de tratamento, quais as abordagens em geral de tratamento que a gente tem em relação a hemorroidas? Muito bem. Então, primeiro, quando se faz o tratamento de hemorroidas? Né? O tratamento preventivo, vamos chamar assim, a prevenção de hemorroidas, ela se faz com a dieta e ela se faz com o não uso do papel higiênico. Isso, daqui a pouquinho, a gente pode até conversar, mas vamos deixar assim, o não uso do papel. Tá. Melhorar as condições de evacuação. Então, tomar bastante líquido, comer bastante fibra. Isso faz com que a pessoa possa evacuar de uma forma mais natural, menos esforço, e isso, então, previne o aparecimento. Tá. Uma vez que tenha hemorroidas, é preciso ver, primeiro, se tem ou não sinais e sintomas. Ou seja, se a pessoa apresenta alguma coisa. Primeira coisa que aparece, sangramento. Então, o sangramento de hemorroida, ele é mais ou menos característico. É um sangramento vivo, que pode ser em pequena ou até em grande quantidade. Pode ser, a pessoa refere que pinga sangue no vaso. Nossa. Na hora que ela vai evacuar. E um sangue vivo, assim, vivo, um sangue vermelho, bivermelho. Vivo, porque ele está naquele local, ele sai daquele local, então é um sangue vivo. Tá. Que pode ser, então, em pequena ou grande quantidade, e que acontece normalmente na hora da evacuação. Tá. Tá? Se a pessoa tem este sintoma, ela já precisa, pelo menos, de um tratamento clínico, se for o caso. O tratamento clínico se faz, então, com essas medidas preventivas de dieta, etc., e pode-se usar algum medicamento, tipo uma pomada anti-inflamatória. No local? No local. Tá. Uma pomada anti-inflamatória, um supositório, às vezes, anti-inflamatório, só para melhorar essas condições locais. Isto não elimina a hemorroida. Quer dizer, essa veia não volta a desinchar, por exemplo, e sumir? Mesmo que ela chegue a desinchar, tá? Ela já tem essa propensão. Então, qualquer esforço, de novo, ela pode voltar a aparecer. Exatamente. Então, esse tratamento clínico, ele pode ser feito quando ele resolve. Tá. Né? Uma vez que o tratamento clínico não resolve, daí você pode partir para os chamados tratamentos cirúrgicos, que eles podem ser ambulatoriais ou internados. Então, dentre os procedimentos que a gente tem, vai desde a ligadura elástica. O que é a ligadura elástica? É você puxar aquela veia com um aparelhinho que ele tem um elástico na ponta, você empurra este elástico e aí ele vai prender a base desse vaso. Ok. E acabou. Isso vai necrosar, esse tecido vai necrosar e vai cair. Depois de uma semana, sem o menor problema. É como se a gente amarrasse ali e deixasse cair. Tá? Olha só. Esse é um procedimento o corpo humano fácil. é fantástico, né? É muito.
E esse é um procedimento ambulatorial, se faz de ambulatório, não precisa internar nem nada. Não, nem anestesia nem nada. Tá? Às vezes, se é um mamilo maior, ou se tem vários mamilos, ou se você não tem condições de fazer esse procedimento, você parte para o procedimento cirúrgico, que aí podem ser de várias maneiras. Tá. Tá? Desde a cirurgia convencional até cirurgia usando o bisturi de ultrassom, o laser, ou hoje existe a técnica de grampeamento, que se faz, e também uma técnica de colocar, é um aparelho que ele aquece, ele é guiado por ultrassom, ele aquece e ele determina como é que chama? Ele faz com que a veia colapse, quer dizer, ela vai diminuir. Eu estou tentando colocar isso numa linguagem um pouco mais dia a dia. Eu queria voltar àquela medida preventiva que o senhor mencionou agora há pouco, sobre o não uso do papel higiênico. Ok. Como é que é isso? Então, o papel higiênico, na verdade, ele é uma medida totalmente social, não é? Então, se instituiu o uso do papel higiênico, mas ele, na verdade, não é uma boa coisa. Né? Óbvio que, na falta de condições, a gente vai usar o papel. Mas o ideal é que a higiene seja feita por meio de lavagem. Tá. Né? Então, hoje, por exemplo, muitas vezes você pode ter no próprio vaso aqueles esguichos, já são preparados para isso, que são jatos que já são direcionados para poder fazer a lavagem do ânus. Essa, na verdade, é a melhor forma de limpeza. Tá. Tem gente que usa o chuveirinho do próprio chuveiro, né? Isso também pode ser usado. Então, a melhor maneira de fazer a higiene da região anal é por lavagem. Tá? E não é lavagem interna, é lavagem externa como mesmo. faz a função do papel higiênico. Isso, exatamente. Tá. Como, na verdade, são muitas as pessoas que podem ser acometidas, quando é que a gente precisa saber que eu preciso ir buscar uma consulta médica para saber se eu preciso adotar algum tipo de tratamento? Essa é a parte mais complicada, Sim. na verdade, por quê? Primeiro, as pessoas, o sintoma principal aqui é o sangramento. Tá. Tá? E o que acontece? As pessoas têm essa característica de pensar, eu estou com sangramento, então eu tenho uma hemorroide e eu não vou mexer. Tá. Tá? Até porque não tem dor, porque não está em crise, etc. Só que isso encobre outras doenças que podem ser mais sérias. Inclusive o câncer. Câncer de intestino, câncer do canal anal, do reto e do canal anal, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa, que também tem sangramento. Então, veja, são doenças mais sérias que precisam de tratamento e que começam com o mesmo sintoma, que é o sangramento. Ou seja, diante de um sintoma assim, o ideal vai ao médico, porque se for hemorroida, você vai ser tratado e vai ter qualidade de vida, vai resolver o seu problema o mais rapidamente possível. E se não for, você também pega uma doença mais séria no início, no estágio inicial. A possibilidade de cura e tal é muito maior. Né? Exatamente. Tá. Um recado final do senhor, já que o nosso programa está encerrando, para os telespectadores que estão nos ouvindo, para a gente ver se consegue combater um pouco desse preconceito, desse mal-estar, né? Eu acho que hoje o que está acontecendo é o seguinte, as mulheres, por exemplo, já vão ao ginecologista uma vez por ano para fazer prevenção de câncer de útero. Os homens hoje já vão ao urologista para fazer prevenção de câncer de próstata. Eu acho que está na hora de começar a pensar exatamente da mesma maneira em relação à região anal. Certo? Eu vou, uma vez por ano, eu vou ao médico para fazer uma prevenção não só de hemorroida, mas de câncer de colo, de ânus. Até porque eu vou convidá-lo, inclusive, para um próximo programa aqui comigo, do Faz Muito Bem, para a gente falar, inclusive, sobre colonoscopia, quando é que a gente faz esse tipo de exame preventivo, principalmente, né, depois de uma certa idade. Né? Olha, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigada.
Gente, espero que tenha ajudado vocês. Anote aí www.fazmuitobem.com para você obter mais informações sobre hemorroidas. Beijo, até a próxima!